Estou te ouvindo, estou te vendo bem, você também? Também. Também. Legal. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu fixei nos comentários o tema no nosso bate-papo hoje, Ricardo, é a Lei 14.197 e como esta lei pode ser cobrada nos concursos públicos. E eu vou querer debater com você, Ricardo, como essa lei pode ser cobrada numa primeira fase. Numa segunda fase, leia-se, prova escrita, prova prática. E também, obviamente, numa prova oral. Vamos pensar, então, vamos pensar como essa lei pode ser cobrada em todas as etapas do certame. Para quem não sabe, eu e o Ricardo Silvares, nós publicamos pela editora Juspódio um livro exatamente sobre os crimes contra o Estado Democrático de Direito, editora Juspódio, acabou de sair, eu estou com o site da editora aberto aqui ainda, o livro de R$ 94,90 está por R$ 84,90 e dividem em 3 parcelas de R$ 28,00 alguns quebrados. Então, vocês entrem lá no site da editora, este livro está saindo por R$ 84,90, 3 parcelas de R$ 28,30. Vamos lá. Obrigado, André Luiz. Falou, pô, já comprei. Que legal, obrigado. Legal. Então, vamos lá, gente. Olha que interessante. Ricardo, diga. Pensando numa primeira fase, eu vou deixar os comentários ativados. Se eu sentir que os comentários estão travando, etc., a gente desativa. Mas, por enquanto, acho que está tudo ok. Né? Você está me vendo bem em tudo, né? Tô te vendo Olha, bem. o nosso colega Pietro do Rio Grande do Sul, professor Pietro do Rio Grande do Sul, obrigado pelo prestígio, viu? Jurista Tadeu está aqui presente também. Vamos lá. A Lena Mara, minha aluna, ganhou no sorteio. Quarta-feira eu fiz o sorteio, ela ganhou o nosso livro. Legal. Legal para ela. Vamos lá. Ó. Teve mais um que ganhou aquele dia lá na Juspod, a sexta, né? Verdade. Teve a live lá. Verdade. Gente, então vamos lá. Ô, Ricardo, pensando em primeira fase, onde predomina questões de letra de lei, ainda predomina questão que envolva a letra de lei. Ainda que eu pudesse falar em jurisprudência numa primeira fase, ainda que eu pudesse falar em doutrina numa primeira fase, sabendo que esta lei é recentíssima, ainda está na vacácio, inclusive, eu não acredito que esta lei será cobrada numa primeira fase fora de letra de lei. Você concorda comigo? Com certeza, porque é muito arriscado, né? Para o examinador começar a avançar em aspecto doutrinário logo de cara. E não tem como falar em jurisprudência também, né? Óbvio. Mas não dá para falar em matéria, vamos dizer, doutrinária agora. Então, Legal. ele vai para o campo da segurança. Ele vai para a letra de lei mesmo. Então, eu vou aqui pensar com cabeça de examinador. Vou pensar com cabeça de examinador, Ricardo, e você também pensa com cabeça de examinador. Se sou eu o examinador, o que eu cobraria, por exemplo? Eu cobraria essa transição da Lei 7.170, Lei dos Crimes contra a Segurança Nacional, para a Lei 14.197. Eu cobraria essa transição. Eu cobraria, por exemplo, isso aqui pode cair, eu estou aqui pensando, elucubrando, mas pode cair. Será que os alunos, aqueles que nos assistem, vão lembrar que na Lei 7.170 de 83, nós tínhamos um tipo específico do artigo 26 que punia calúnia e difamação contra presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara Federal, presidente do Supremo, mas não punia injúria. A injúria sempre foi pelo Código Penal. Então, como que eu poderia cobrar isso? No que diz respeito ao artigo 26,
calúnia e difamação contra estes personagens com motivação política, eu tenho uma continuidade normativo típica. No que diz respeito à injúria, eu não tenho que falar de continuidade normativo típica, porque sempre foi e continua sendo o artigo 143 do Código. Você concorda que aqui é uma boa pegadinha? Eu acho que sim, eu acho que esse é um ponto de pegadinha. Aliás, nesse crime, né, nos crimes contra a honra, em que a lei nova trouxe uma coisa nova para o Código Penal, eu acredito que isso também atrai as perguntas. Então, essa é uma pegadinha que vai ser fácil de cobrar. Uma outra coisa que vai ser cobrada, acredito, é sobre essa questão da calúnia, da difamação e agora também da injúria cometido contra os presidentes do Senado, da Câmara, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que o Código Penal não falava nada, não é? Eles entravam naquele inciso sobre os funcionários públicos. Havia previsão lá na Lei de Segurança Nacional, mas não ali. Então, o que eles podem cobrar é em relação a isso. E com um detalhe, que aí é uma questão também de pegadinha. Na questão do artigo 141 do Código Penal, os funcionários públicos têm, quando é vítima de crime contra a honra, quando os funcionários públicos são vítimas de crime contra a honra, a pena é aumentada, não é? E é aumentada quando a calúnia, a difamação e a injúria se dão em razão das funções, do trabalho dele, daquilo que ele fez, por ser funcionário público. Agora, em relação ao presidente do Supremo, ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, não. A lei não fala. A lei não fala isso. Isso é importante. Haver um debate doutrinário. Perfeito. Mas a lei não fala. Isso que você está apontando para a primeira fase é perfeito. Por quê? Porque esta lei aqui, 14.197, ela não só criou o título 12 do Código Penal, anunciando os crimes contra o Estado Democrático de Direito, mas alterou alguns artigos do próprio Código. Esse que o Ricardo comenta é um artigo interessante. Por quê? Porque agora, olha só que interessante, agora o Douglas Fischer até coloca uma questão interessante aqui, que a gente vai explorar. Está assistindo, Douglas? Está assistindo? Está assistindo. Abraço. O Douglas, se ficar provocando muito, eu vou chamar o Douglas aqui, hein? Douglas, se provocar muito, eu vou apertar, vou convidar você para participar. Aí eu quero ver num domingo à noite como está o Douglas para participar. Mas o Douglas traz uma questão importantíssima e que nós já vamos ver. Olha só, gente, está aqui Salvei também, colega nosso do MP do Rio de Janeiro, excepcional, um colega com uma atuação importantíssima. Olha só, gente. Nos crimes contra a honra, a Lei 14.197 alterou o 141. Mais precisamente o 141, inciso 2. Mais precisamente o 141, inciso 2. Causa de aumento de pena para calúnia, difamação e injúria. O 141, inciso 2, dizia o seguinte: aumenta-se a pena da calúnia, da difamação e da injúria quando o crime é praticado contra funcionário público no exercício de suas funções. Agora, o inciso 2, ele ganhou mais um complemento. O inciso 2 diz: aumenta-se a pena dos crimes contra a honra se a vítima é funcionário público, ofendido no exercício de suas funções, ou se a vítima é o presidente do Senado, da Câmara e do Supremo, e fica quieto. Então, qual é a conclusão que eu e o Ricardo extraímos neste livro? Com relação ao funcionário público, para incidir o aumento, eu preciso de uma ofensa propter officio, em razão da função. Já no que diz respeito ao presidente do Senado, da Câmara e do Supremo, em que pese serem funcionários públicos para fins penais, esta especialização ao final, ela dispensa que a ofensa seja propter officio. Olha só, é uma pegadinha que o Ricardo bem lembra e eu acho que pode cair numa prova de concurso. Eu e o Ricardo, por enquanto, estamos falando em prova objetiva, prova primeira fase. Ricardo, você pensa em mais alguma pegadinha para a primeira fase?
penso, para aqueles desatentos e muito desatentos, né, à legislação, se você pegar todos os manuais que existem aí com a lei 7.170 ainda em vigor, né, com a Lei de Segurança Nacional. Aliás, lembrando que ela ainda está em vigor, né, porque nós estamos falando de... Ela ainda tem vigência, porque ela ainda está no período de vacatio legis, essa nova lei. Então, se você pegar todos eles vão falar, todos, que dos crimes contra a vida do presidente da República, né, ele vai significar um crime contra a segurança nacional. E agora? Isso muda? Isso mudou? Isso tem alguma diferença? Não tem alguma diferença? Ou isso cai lá quando tiver ali um interesse político, né? Sempre se falava isso, né? Quando houver um objetivo político, sai do Código Penal e vai para a Lei de Segurança Nacional. Isso mudou com essa nova lei? Eu acho que isso é um ponto também que pode ser explorado. Então vamos fazer o seguinte, para facilitar a vida de quem nos ouve. Vamos trabalhar um caso hipotético. Tá? Caso hipotético. Já imagino qual seja. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que uma pessoa tenha sido denunciada pelo Ministério Público pelo crime contra a vida da Lei 7.170. Vamos imaginar que ele tentou matar um candidato à presidência da República e, por conta desse seu comportamento, ele foi denunciado na Lei 7.170 de 83, que não traz um crime doloso contra a vida, e sim um crime contra a vida, mas rotulado como crime contra a segurança nacional. A pessoa que tentou matar o candidato a presidente da República foi, inclusive, julgada e considerada inimputável, mas acabou sofrendo medida de segurança como consequência do crime contra a segurança nacional. Vem a Lei 14.197 e revoga a Lei de Segurança Nacional. Uhum. Essa pessoa que atentou contra a vida de um candidato à presidência da República e respondeu nos termos da Lei 770, lei que será revogada em dezembro, pode pedir abolício crimes? Boa pergunta, né? Essa é uma questão. Aqui no livro, a gente trata especificamente, porque veja, a questão é um pouco mais complexa. Quando ocorreu esse evento hipotético que você se referiu, logo ficamos assim discutindo. Eu me lembro que logo surgiu uma discussão sobre que crime que teria sido cometido. Não é? E o que, na época, a minha opinião foi, olha, nós temos aí um crime do artigo 121 do Código Penal. Tentou matar uma determinada pessoa, e o motivo aí pode ser fútil, torpe, conforme as discussões. Mas não, aquilo que se decidiu ali foi a denúncia com base no artigo 20 da Lei de Segurança Nacional, que tem lá uma conduta, dentre várias condutas ali listadas, que inclusive alguns consideravam que o artigo 20 era o que trazia o crime de terrorismo antes da lei de terrorismo, né? Um deles era praticar atentado. E eu, inclusive, quando escrevi no livro, ali, naquele nosso livro ali sobre leis penais criminais, eu escrevi sobre a Lei de Segurança Nacional, eu questionava isso, dizendo, olha, praticar atentado é um termo extremamente vago. O que é jogar atentado? Teve um candidato à presidente da República que jogaram umas bolinhas de papel na cabeça dele, lembra disso? Não. E ele reclamou que ficou dolorido. Lembra que jogaram ovo no José Serra? Exato. E teve bolinha de papel também, no mesmo. E aí ele reclamou. Isso é praticar atentado? Dá uma facada, mais fácil, mas assim... E o fato é que a opção legítima do Ministério Público Federal, na época, foi denunciar pelo artigo 20, ok? Ele foi... a Justiça aceitou, isso não foi questionado, e ele foi absolvido. Mas foi reconhecido um fato típico, um fato ilícito, e o réu não era culpável. Então, houve a absolvição sumária, a absolvição imprópria, e foi aplicada a medida de segurança. Bom, e agora? O que vira esse artigo 20? Há continuidade normativo típica nesse artigo 20? Nós tratamos disso, né, no livro. E nós temos um capítulo
típica. Travou o Ricardo aqui. Peraí que travou o Ricardo. Deixa eu ver, travou um pouquinho. Travou, voltou, Ricardo. Voltou? Voltou. Eu estava falando que no livro a gente tem um capítulo só para tratar de continuidade. Olha que interessante, gente. Enquanto o Ricardo reestabelece a conexão dele, deixa eu fazer uma observação. Tem um capítulo aqui, aliás, todos os capítulos nós fazemos, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ó. Em todos os capítulos nós fazemos uma tabela. Em todos os capítulos nós fazemos uma tabela assim, olha, explicando como era, como ficou e as nossas conclusões. Então, todos os capítulos, eles têm tabelas assim, ó. Como era, como ficou e os comentários. Isso é importante, isso ajuda o aluno a entender. E aqui tem um detalhe importantíssimo. Um dos capítulos mais importantes é um capítulo que nós comparamos a Lei 14.197, os crimes contra o Estado Democrático de Direito, e os crimes militares, os crimes do Código Penal Militar. Então, é um dos capítulos mais importantes que nós estamos falando aí de um conflito entre leis vigentes. Fica fácil você trabalhar conflito entre a Lei 14.197 e a 7.170. Ora, eu estou comparando lei revogadora com lei revogada. A dificuldade aparece quando você tem que comparar normas vigentes ou aparentemente vigentes. E essa dificuldade existe quando eu comparo os crimes contra o Estado Democrático de Direito, o título 12 da parte especial do Código Penal, com vigência programada para dezembro, e os crimes do Código Penal Militar. Nossa, foi complicado isso. Então, Ricardo, quando eu penso nisso, se eu puder apontar no nosso livro um capítulo que foi difícil elaborar, e eu acho que ali vai exigir muito, tanto do leitor quanto do candidato ao concurso público, é exatamente o capítulo, deixa eu ver aqui no livro, está no capítulo 7, não é isso? 7, exato. 7, está aqui, ó. Capítulo 7. 7. Esse capítulo, o que nós fazemos? Olha que interessante. Nós comparamos os crimes contra o Estado Democrático de Direito e o Código Penal Militar, a Lei de Terrorismo e, obviamente, a Lei de Segurança Nacional. Eu acho que é um dos capítulos mais ricos e mais difíceis que Exato. tem no livro. Bom, esse último ponto aí, Rogério, só uma coisa que a minha... Eu caí aqui, minha internet caiu, eu preciso lembrar de pagar esse mês. É bom, né? Se vocês comprarem o livro, vocês vão estar ajudando pessoal, o Ricardo a pagar a internet e parar de fazer o gato aí. Vamos lá. Então, eu estava dizendo ali justamente isso. A gente trata, por exemplo, de um por um desses capítulos. Naturalmente, nos comentários, quando a gente pega um crime, como, por exemplo, um crime de golpe de Estado, será que isso já era tratado na Lei de Segurança Nacional? Se era, tem continuidade normativa típica? Em que circunstâncias? Depois, mas lá no final, nós pegamos esses crimes todos em que não há uma figura na nova lei que se assemelhe aos tipos que estavam lá e vamos ver, olha, há continuidade normativa, por exemplo, com o Código Penal, ou será que não há? Percebe? Então, por exemplo, o artigo 20, que é aquele que nós estávamos falando, é um desses. Nesse caso aqui, a meu ver, né, desde lá atrás já tinha sido revogado, mas muita gente entendia que não. Então, no nosso entender, neste livro, nós estamos dizendo que não há mais, no caso, nenhuma continuidade normativa em relação ao artigo 20. Mas, obviamente, que aquela pessoa tentou matar outro ser humano. E, portanto, vai poder ser alegado que não há abolício criminis, especificamente naquela hipótese. E nós também tivemos o cuidado de verificar, isso eu acho que foi mais difícil, né, Rogério? Nós tivemos aí debates aí com alguns autores, tal, que foi muito interessante,
mas foi estabelecer, antes de mais nada, uma coisa que tinha ficado ao longo de décadas sem discussão, que era verificar se a Lei de Segurança Nacional havia ou não revogado dispositivos do Código Penal Militar. Ou seja, se em 1983 já havia revogação de parte do Código Penal Militar. E nós concluímos que sim, que já havia. Né? Então, isso é extremamente importante. Aí coincide até com a pergunta do Douglas, porque olha só que interessante. Tem crimes, vamos pegar o crime de sabotagem, ou espionagem, ou sabotagem, que tem no Código Penal Militar. Tem no Código Penal Militar. E agora ele está lá nos crimes contra o Estado Democrático de Direito também. Esses crimes vão coexistir, não vão coexistir? Esse crime, quando praticado por militar, esse crime do Estado Democrático de Direito é o que vai prevalecer? Vai ser... E não vou nem dar resposta aqui. Isso nós analisamos, até porque a nossa impressão pode não ser a sua, a divergência natural na nossa área. Então, eu quero ir direto para uma segunda fase, Ricardo. Uhum. Numa segunda fase de concurso, eu sou capaz de apostar o que vai cair. Uhum. Natureza jurídica dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Aqui eu participei de um debate muito legal com o Danilo e com o Aras, os dois do MPF, um debate muito legal no instituto que eles criaram, um instituto impressionante, rico em detalhes. Outro dia eu e o Ricardo, a gente estava indo para um compromisso no carro, a gente foi assistindo um debate muito legal sobre a questão do COAF, foi muito jóia, ficamos assistindo. Recomendo muito todos seguirem. Mas olha só, natureza jurídica destes crimes. Será que nós estamos diante crimes contra o Estado Democrático de Direito? Abre parênteses. Nova roupagem dos crimes políticos, ou seja, é o sucessor dos crimes políticos. Nós estamos aqui com os crimes políticos do século XXI? Ou não? Ou não? Agora, o crime do título 12 não é político. É um crime contra o Estado Democrático de Direito. Rogério, mas se é político ou não é político, se é um crime político ou se é um crime contra o Estado Democrático de Direito, essa discussão é meramente acadêmica. Não é meramente acadêmica. Se você entende que o título 12 da parte especial, título 12 acrescentado pela Lei 14.197, se você entende que ali eu tenho crimes políticos, são crimes de competência necessariamente da Justiça Federal. Agora, se você entender que no título 12 eu não tenho crimes políticos, mas crimes contra o Estado Democrático de Direito, não necessariamente a competência será da Justiça Federal. Exato. Não necessariamente a competência será da Justiça Federal. Claro, a esmagadora maioria dos crimes acaba sendo de competência da Justiça Federal, mas com outro fundamento. Qual o fundamento? Interesse da União. Artigo 109, inciso 4, interesse da União. Não será porque se trata de um crime político. Tá? E aí você vai ter crimes de competência da Justiça Eleitoral e crimes de competência da Justiça Estadual em menor escala. A maior escala, de fato, é para crimes de competência da Justiça Federal. Então, eu acho que esse assunto pode ser cobrado numa segunda fase. Eu gosto desse assunto numa segunda fase. O seu examinador pedir para você explicar qual a natureza jurídica dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Se eu estou diante de crime político, se eu estou diante de crime contra o Estado Democrático. E tem um detalhe aqui, eu já passo a palavra para o Carlos. Tem um detalhe aqui, que é o seguinte. Quando você pensa nesses crimes, você tem que lembrar que
o crime político ele está rodeado de benesses. Eu não vou nem falar privilégios, benesses. Porque normalmente quando você pensa num crime político, você pensa num crime praticado por alguém contra um governo tirano. Por isso que o criminoso político ele é um Robin Hood político. Ele não precisa trabalhar no sistema penitenciário. O crime político não gera reincidência. Você não extradita estrangeiro em razão de crime político. Então, tem várias benesses. Não me parece que um crime contra o Estado democrático de direito deva ser rotulado como crime político merecedor dessas benesses. Muito pelo contrário. Você que pratica um crime contra o Estado democrático de direito não é um Robin Hood atuando contra um governo tirano. Você é o tirano contra um governo democrático. Uhum. Então, nós temos situação diametralmente oposta. Eu não posso tratar com a benesse. E você pode também raciocinar assim, aqui eu devo o que eu vou explicar ao Vladimir Aras, que numa provocação lembrou muito bem. A Constituição fala em crime político. Fala em crime político para aqueles crimes ocorridos na vigência da Lei 7.170, que sempre foi a lei utilizada para definir crime político. Mas, ao mesmo tempo que ela fala em crime político, ela tem um mandado constitucional, tem um mandado implícito de criminalização para que o legislador criminalizasse os delitos, os comportamentos contra o Estado Democrático de Direito, mostrando que são duas coisas distintas. E as repercussões, né, Ricardo? Exato. Essa questão do... eu acho que esse é um tema que pode aparecer, e talvez de forma inédita, não sei se já apareceu em algum concurso nos últimos tempos, mas pode ser um bom ponto de pergunta, por exemplo, de dissertação, enfim, uma dissertação aí em algum concurso. Porque é uma questão muito negligenciada, né? E que agora volta à baila. E eu espero que esse livro que nós estamos lançando aqui contribua muito para esse debate. Porque o que a gente percebeu nesse estudo que a gente fez, porque a gente não foi simplesmente assim, a gente simplesmente falou, olha, achamos que é isso. Não, a gente fez um estudo sobre o tema. Nesse estudo a gente viu uma certa dificuldade da doutrina já há muito tempo, desde o século XIX, em dar uma conceituação. Aquele famoso Feuerbach, da nullum crime, nulla pena, sine previa lege, né? daquele brocardo jurídico, ele já dizia que isso é um conceito complicado, fica muito à mercê das circunstâncias políticas. O Carrara chegou a deixar de comentar os crimes políticos em das edições de suas obras, porque ele achava que não valia a pena. O estado da Baviera, salvo engano, na verdade o Principado, não sei o que era na época, chegou a tirar do seu código qualquer menção a isso. Então, enfim, era uma coisa sempre complicada, mas criou-se uma noção de crime político. Primeiro, uma noção relacionada ao aspecto objetivo. Crimes políticos são aqueles crimes X. O X, o Y, o W. Esses são os crimes políticos. Outros disseram, não. O que vale é a intenção. Se a intenção foi política, aí sim nós temos um crime político. E tem um critério misto, que são esses crimes desde que cometidos com determinada finalidade política, que foi mais ou menos o que fez a nossa lei de segurança nacional, embora nunca tenha definido o que seja crime político. Nós não temos uma definição. Para nossa sorte, eu diria. Porque, por exemplo, a Itália tem uma definição de crime político no artigo 8º do seu Código Penal, que é muito criticado. Mas para nossa sorte, a gente não tem. Então, a gente tem mais liberdade para tratar desse tema. E aí, isso que você falou, quando a gente estava escrevendo o livro, a gente debatia esses temas, isso nos incomodava bastante. Como é que a gente pode ter digamos assim, esse status privilegiado e talvez benevolente de alguém que atente contra o Estado Democrático de Direito, alguém que busque instituir uma ditadura, uma tirania. Né? Como é que nós vamos fazer um tratamento como esse? Faz todo sentido a regra constitucional de impedir a extradição por crime político. Faz todo sentido.
Se alguém sai de um país, eu não quero criar problemas diplomáticos aqui, não vou citar nenhum exemplo, mas se alguém sai de um determinado país e vem para o Brasil perseguido pela prática de um crime que lá o governo considera crime, aquilo que o governo considera crime, enfim, há países que fazem isso, e pede a extradição, nós não vamos dar a extradição se ficar claro que a motivação ali da própria extradição é política, que o crime foi uma reação a uma ditadura, não é? Mas, da mesma forma, nós não esvaziamos por completo, e acho que esses últimos dias que passaram, a gente conseguiu debater com outras pessoas esses temas, e a gente tem enxergado isso, nós não estamos esvaziando por completo aqueles outros dispositivos da Constituição que falam em crimes políticos. Na verdade, são 3, né? O que eu falei, da extradição e mais 2. O da competência da Justiça Federal, fala sobre isso, e também da competência do Supremo para julgar os recursos ordinários quando o crime é político. Nós não estamos esvaziando. Simplesmente, pode haver ainda a aplicação se, por exemplo, vamos imaginar um caso de extraterritorialidade da lei penal brasileira. Vamos imaginar isso. E que esse crime foi cometido, vamos dizer, por um brasileiro que reside em outro país, em que foi instaurada uma ditadura e fez alguma coisa que desagradou a ditadura, e que é crime lá e é crime aqui, mas não com essa conotação, ele volta para o nosso país, nós não podemos extraditá-lo, evidentemente, mas nós vamos ter que processá-lo aqui, se aqui também for crime, se aqui for um fato típico, ilícito e culpável. Percebe? Então, aí sim nós podemos considerar que ele cometeu um crime político lá, aplicando a lei brasileira. Entendeu? Aí nós podemos aplicar todas aquelas regras que se voltam à criminalidade política. Não é? Então, esse é só um exemplo. Mas tem um outro exemplo me parece muito claro. Supondo que alguém tente cometer um golpe, tente praticar um golpe de Estado, o que é crime na Lei de Segurança Nacional, e supondo que ele tenha um sucesso efêmero de alguns dias, e supondo que alguém, para resistir a esse golpe, venha a cometer fatos típicos, ilícitos e culpáveis, ou seja, para resistir à tirania, e cessado essa aventura golpista, os processos continuam existentes, se não houver uma anistia, nós vamos ter que dar um tratamento jurídico para esses crimes. Aí eu acho que nós podemos considerá-los políticos. Não é? Então, nesse sentido, então o que nós fizemos foi agregar o contexto, a falta de um Estado democrático de direito justifica você chamar um crime de crime político. A presença de um Estado democrático de direito não permite isso. Isso não é novidade, hein? O próprio Supremo Tribunal Federal, no caso Batiste, nós citamos no livro, trecho aqui do voto do ministro Gilmar Mendes, fala exatamente isso. Então, isso vai dar bastante discussão, já está dando, né? Pelo que nós vimos nas últimas semanas. Já está dando. Então, olha, falamos um pouco desta lei na primeira fase. Na segunda fase, eu acho que ela pode cair de cabo a rabo, mas com especial atenção nessa questão da natureza jurídica destes crimes. Nós estamos defendendo a tese de que não estamos diante de crime político, e sim crime contra o Estado Democrático de Direito. É uma tese ousada nossa, mas muito bem construída, e estamos convictos disso. Nós só construímos a tese no livro depois de muito debatermos o assunto. Estamos convencidos, não há espaço para crime político quando você tem um Estado democrático de direito. Agora, olha só. Fase oral. Fase oral, eu separei aqui um trecho logo no comecinho do livro, página 12. Fase oral, nós sabemos que examinador é cruel. Aliás, falando em examinador cruel, o Douglas Fischer foi examinador do MPF, mas parece que ele não foi tão cruel. Parece que o pessoal teve a dificuldade normal do concurso, mas parece que ele foi muito elogiado pelos candidatos, foi muito humano na correção, etc. Parece, hein? Parece que é a sua opinião só dos que passaram. Eu imagino, ele falou, nunca rodei ninguém na prova oral. Olha só que interessante. Douglas, eu vou ver se o Douglas atende o convite nosso aqui. Ó, o Douglas.
Eu vou ver. Ele provocou, eu me senti provocado. Ele falou que estava de pijama, Rogério. Não tem problema, vamos ver. Porque eu me senti provocado, agora eu vou chamar. Qualquer coisa, ele dá um toco na gente aqui, ó. Cadê o Douglas? Tá aqui, ó. Tô chamando, vamos ver se ele... Se o Douglas não entrar, ele tá de pijama de bolinhas. Se ele entrar... Aí, ó. Recusou, tá de pijama. Ele recusou, Douglas. Se o Douglas recusar, está de pijama de bolinhas. Ele pôs assim, ó, vou trocar o pijama. Ô, Douglas, vou te dar 3 minutos para você trocar de pijama aí. 3 minutos. Vou chamar, são 20h37, 20h40, eu vou chamá-lo novamente. Pessoal, qual o título do livro daqui? Olha, Crimes contra o Estado Democrático e Direito, editora Juspódio. Hoje está saindo por 3 parcelas de R$28. Pessoal, olha só a questão, página 12. Ó, o Douglas já falou para chamar. Então, deixa eu chamar. Opa! Já tirou o pijama dele. Peraí, tá aqui. Vamos lá, aqui é tudo no improviso. Tudo no improviso. Ó, todo mundo mandando chamar. Ele nem tirou o pijama. Sabe o que ele fez? Ele colocou um agasalho. Eu te copiei, cara. Eu te copiei. Eu só desativei os comentários rapidinho, senão eu não consigo te enxergar. Muito obrigado pelo convite. E eu faço questão de te enxergar. Douglas, você está vendo o bate-papo aqui? Eu sei que... Aliás, eu vou aproveitar que você está aí. Douglas, sem querer abusar e abusando, você é o único que explica, pelo que eu conheço, você é o único que explica ou tenta mostrar alguma razoabilidade para aquele dispositivo constitucional que trata da competência ordinária do Supremo para julgar recurso nos crimes políticos. Você defende no seu livro, no seu Código de Processo Penal, com o Pacelli, né? Isso. Um Código de Processo Penal excepcional. Você, salvo engano, é só você que explica dessa maneira. Você explica que o recurso do crime político não deve ser para o Supremo, tem que ser para o TRF. Você faz uma construção diferente. Você quer explicar isso para a galera ou não? Na verdade é o seguinte, o que nós procuramos colocar ali é que o Supremo, ele passou... Originariamente a previsão é essa, né? A gente tem que ver que o recurso ordinário era para lá. Só que o Supremo passou, meu caro Rogério, a entender que nos casos de habeas corpus contra ato de juiz federal, a competência seria do TRF. Então, por essa razão, o recurso deveria ir ao TRF. Essa é a discussão central. Nós abordamos, mas o tema ele é muito debatido, ele não é pacífico, não. Tá? Você diz, habeas corpus em processo por crime político, quem julga é o TRF. Isso. Ora, se o TRF julga o habeas corpus em processo por crime político, ele já está trabalhando como segunda instância. Essa a consideração. Mas assim, ó, nós precisamos dizer uma coisa bem clara, né? Para não atrapalhar a live de vocês aí, viu, Silvares? Eu tô aprendendo aqui, eu estou escutando vocês. Mas uma coisa que a gente precisa deixar claro, até porque tem muito candidato estudando para concurso, o Supremo acha que o recurso ordinário é para o Supremo. Né? A gente tem que deixar... É dele. Ele dizia isso, então vamos deixar isso bem ressalvado. A gente ressalva isso nos comentários para não gerar confusão. Exatamente. Ou seja, foi condenado, recorre para o Supremo. Recurso ordinário. E a questão toda é a seguinte, por que o recurso ordinário? Porque, diferentemente do especial e do extraordinário, o recurso ordinário não tem nenhum requisito de admissibilidade. Ele tem que ser fluido e direto para o Supremo para que ele possa fazer diretamente esse reexame de uma eventual condenação. Isso. Ô Douglas, você foi examinador do MPF uma ou duas vezes? 2, 28º e 29º, os 2 últimos concursos. Ótimo. Legal. Olha só, Douglas, se eu sou examinador, estou na fase oral do concurso, eu vou perguntar o seguinte para o candidato, já que
lei de segurança nacional, crimes contra o Estado Democrático, isso tudo está na moda. Eu perguntaria para o candidato o seguinte, doutor, qual foi a primeira lei de segurança nacional do nosso país? Eu rodaria junto. Com certeza. Eu rodaria junto. O quê? Eu rodaria junto. Essa é a hora, Douglas Silvares, que o candidato olha e faz, senhor vereador. Mas olha só por quê. Ó. Alguns alunos imaginam que a Lei 770 tenha sido a primeira lei de segurança nacional. Não foi, foi a última. E muitos livros dizem que a primeira lei de segurança nacional foi a lei... Anotem aí, pessoal. Primeiro anota a página do livro que está isso. É a página 12 aqui, ó. Página 12. Agora eu vou tirar para você não ler. Ó, alguns livros dizem o seguinte. A primeira lei de segurança nacional foi a Lei 38 de 1935. Normalmente é apontada como a primeira lei de segurança nacional. Porém, esse cara que está aí, ó, o Silvares, estudando o assunto, ele apurou que a primeira lei, na verdade, foi um decreto. É o decreto 4269 de 1921, criado para regular a repressão ao anarquismo. Olha que interessante. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Então isso significa que faz um século. Está fazendo um século da nossa primeira lei de segurança nacional. A lei de 35, reparem bem, ela tem uma razão histórica, né? Em 35 foi o ano, Estado se eu não estiver novo. enganado aqui, da intentona comunista. Da intentona comunista, exatamente. Então, exato. veja como a coisa... a preocupação lá em 1921, apesar da Revolução Soviética de 17, estava muito ligado aos anarquistas, né? Os italianos que vieram, trouxeram esse movimento. Mas depois, já na década de 30, a preocupação maior eram dois movimentos. De um lado o fascismo, de outro lado o comunismo. E aí os comunistas tentaram, a intentona, em 35, vem aí essa lei número 38, que é sempre considerada a Lei de Segurança Nacional. Mas, na verdade, já havia esse decreto. Mas embora essa lei foi extinta, porque, olha, eu vou dizer uma coisa. Ela está em vigor ainda, né? Ela está na vacância, como vocês disseram, mas em boa hora. Estava na hora de acabar com isso. Tá, deixa eu até perguntar uma coisa. Tira uma curiosidade nossa. Quanto tempo você tem de MPF? 25. Quantas vezes você trabalhou com essa lei? Nenhuma. Que bom. Que bom. Eu deixei ele assim, democraticamente, tem muita gente, talvez colegas do MPF vendo, que nós debatemos muito aquela questão que vocês referiram do que aconteceu em Juiz de Fora, né, que todos nós sabemos. Eu acho que não era crime político. Eu acho que não era crime contra o sistema, o crime contra, pela lei 7.000. Era tentativa de homicídio. Para mim foi. Entendi. Na minha visão. Foi uma discussão interessante que teve. Mas tem argumentos bons. Mas tem argumentos bons para os dois lados, tá? Foi o que o Ricardo falou. A peça do colega que eu não sei nominar. É muito boa. Está muito bem construída. Está bem construída. Muito bem. Eu admito. Me incomodava muito, Douglas. Em que pese eu gostar mais do tentativa de homicídio, agora eu vou dar uma de abelhudo aqui, viu, Silvares e Douglas? Vou dar uma de abelhudo. Eu imagino que tenha ido para a Lei de Segurança Nacional para tirar isso aí do júri. Iria para o júri, certo. Não, mas assim, ó. Eu vou dar um testemunho agora. Vou dar um testemunho agora bastante claro, porque eu conversei com colegas na época, tá? Era uma questão de convicção mesmo e não para tirar do júri, tá? Não era, tá? A convicção mesmo era de que isso, pela interpretação que se fez na construção da peça, seria um crime que se enquadraria na lei, tá? Então, do que eu vi e acompanhei, não foi essa a discussão central, embora eu discordasse do mérito. O que me incomodava muito na acusação era que ela se baseava num artigo da Lei de Segurança que eu achava muito frágil, tanto de constitucionalidade pelo aspecto da legalidade, quanto também pelo fato de que ali era considerado o tipo penal representativo do terrorismo para o regime, né, anterior. E
E assim, a nova lei de terrorismo, a meu ver, tinha acabado com isso, tinha praticamente eliminado. Então, era um dispositivo frágil, né? Enfim, mas eu entendi a construção que foi feita, e foi muito bem feita, diga-se de passagem. Foi bem feita, sim. E, mas sigam vocês aí, sigam vocês, eu entrei, nós já estamos acabando, continua desenvolvido nós, e obrigado por participar, viu, Douglas? Você obrigado já pode tirar essa blusa e ficar de pijama. Posso ficar de pijama. Obrigado. É sempre bom ouvir você, sabe? Eu tô sempre ligado, viu? Parabéns. Show de bola. Tamo junto. Um abraço. Até mais. Abraço. Tchau. Olha só, pessoal. Tem aqui um outro que eu gostaria de compartilhar com vocês. Está aqui, ó. Uma conclusão minha e do Ricardo. E aqui já vamos encerrando. Mas é uma conclusão que eu acho que pode cair num concurso público. Preste atenção neste crime que eu vou ler para vocês. A Lei 14.197, ela inclui no Código Penal o título 12, com vários novos dispositivos. Um deles é o 359, letra P de pato, ou P de político. Por quê? Porque eu tenho neste tipo penal a violência política. Violência política. Olha só o crime que está com vigência programada para dezembro. Olha só. Pune-se restringir, impedir ou dificultar com emprego de violência física, sexual ou psicológica o exercício de direitos políticos a qualquer das pessoas em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, nós temos a Lei 14.197, que eu e o Ricardo escrevemos este livro. Ela acrescenta o título 12 na parte especial do Código. No título 12 tem o 359, letra P, P de pato ou P de político. Aqui temos a violência política. Mas olha que interessante, é uma violência política movida em razão de sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Eu e o Ricardo estamos defendendo que é uma modalidade especial de racismo. É um racismo contra o Estado Democrático de Direito. É um racismo que atenta contra o processo eleitoral, o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral. Qual é a conclusão que nós traímos? Que este crime do artigo 359, letra P de pato ou P de político, esse crime é inafiançável e imprescritível. Eu lembro que eu e o Ricardo, nós debatemos isso, né, Ricardo? Então, estamos chegando à conclusão que é um crime inafiançável, porque se o candidato não lembra que existe o 359P, é capaz de ele ajustar, adequar a conduta à lei de racismo, e não, tem um crime novo. Exatamente. Eu acho que a leitura aí fica claro, né, que você tá, que o legislador ele construiu aqui uma nova forma de racismo, porque ele incrimina uma segregação, ou incentivo à segregação devido à origem da pessoa, enfim. E isso é uma forma de racismo, né? Somente agora nós temos aí uma interpretação muito mais ampla do que constitui o racismo. Nós vimos no caso do Supremo Tribunal Federal deu em relação à aplicação da lei de racismo para outras situações. Então, a nosso ver, isso está fora da Lei 7.716, evidentemente, mas constitui uma forma de racismo. Isso é uma coisa que, se vingar, se esse entendimento vingar, é algo. Nós temos aí mais uma hipótese de racismo, além daqueles da lei do racismo e também da injúria racial. Então, isso é importante. E revogou o Código Eleitoral, né? Pois é, aí tem um detalhe importante. Nós estamos defendendo, neste livro, que esse crime do 359, letra P, revogou o recente crime de violência política contra a mulher.
acrescentado ao Código Eleitoral pela Lei 14.192, o artigo 326, letra B de bola. Nós entendemos que agora não tem mais sentido a violência política contra a mulher no Código Eleitoral e a violência política contra homem ou mulher no título 12. Entendemos que o 359P é tão mais amplo que abrange a violência política contra a mulher incluída no Código Eleitoral. Agora, Ricardo, o Luiz Carlos Santos, colega do Douglas Fisch, participou de um debate no Ministério Público, e ele é uma autoridade quando o tema envolve crimes eleitorais. O Luiz Carlos Santos, a Vera do Ministério Público de São Paulo, concordou com ele. O Luiz Carlos Santos está defendendo que não houve revogação da violência política contra a mulher. Ele entende que a violência política contra a mulher é uma violência específica e que não estaria abrangida pelo 359P. Ouso discordar. Eu entendo que o 359P ele é mais amplo e não tem como você coexistir os dois crimes. Principalmente porque o 359P tem uma pena bem mais severa. Exato. Não Exatamente. teria sentido a violência política contra a mulher ter uma pena mais tênue e a violência política contra o homem por preconceito de raça, cor, etc., ter uma pena bem maior. Você estaria, na verdade, protegendo de maneira deficiente a mulher. Então, eu acho que nós temos que trazer tudo aqui para o 359P. Eu ousei, no nosso debate, discordar do Luiz Carlos Santos. Exato. E veja, a redação, a nosso ver, não deixa, com todo respeito, muita margem para esse tipo de interpretação, deixa pouca margem para esse tipo de interpretação, justamente pelo final do artigo 359P, né? Quando fala em razão do sexo. Então, é difícil. Tudo bem que ele pode não ter usado uma expressão feliz, poderia ter sido mais técnico o legislador, mas, de qualquer maneira, isso, a nosso entender, elimina a possibilidade de exclusão deste artigo das mulheres para entrar num artigo específico. E tem mais um detalhe aqui que estava esquecendo de falar, Rogério, ainda sobre a questão das consequências de se considerar esse crime como uma forma de racismo, é que alguns estados, entre os quais o Estado de São Paulo, o MP de São Paulo, ele entende que não cabe acordo de não persecução penal em crimes de racismo, ainda que o fato não envolva violência física ou grave ou ameaça. Então, nesse caso, nós poderíamos perfeitamente aplicar esse entendimento e recusar o acordo de não persecução penal. Inclusive, no livro, a gente traz esse entendimento, transcreve lá o entendimento do MP de São Paulo. É a orientação número 1 de 2020 da Procuradoria-Geral e da Corregedoria-Geral do Ministério Público de São Paulo. Orientação 1 para que o Ministério Público não trabalhe instrumentos de consenso em crimes de preconceito, crimes de ódio, crimes de racismo. E aí nós colocamos isso no livro e o Ricardo lembra bem que neste crime essa orientação ela vai ser aplicada. Lembra bem, porque em tese, né, Ricardo, a pena é de 3 a 6 anos e pode ser cometido sem violência ou grave ameaça. Então, em tese, tem um campo fértil para se cogitar do ANPP. Exatamente. Exatamente. E isso aparece também em outros momentos da lei, e o que nós falamos, o que nós dissemos nesses outros momentos é que vai ter que ser analisado caso a caso, mas algumas condutas, pela própria forma como ela terá sido praticada, dificilmente vai ser possível, pela própria gravidade concreta, aceitar um acordo de não persecução ou uma outra forma de justiça negociada, salvo a colaboração premiada, né, que pode ser, sim, útil na solução desses crimes. Né? Então, é um outro ponto que a gente trata também quando nós abordamos cada uma dessas leis. Falar, Rogério, sinceramente, eu fiquei muito orgulhoso desse livro. Acho que foi um livro muito legal. Ele é um livro que a gente se aprofundou nos temas. Não é um livro que trata a coisa de forma
superficial, pelo contrário, a gente se aprofundou em cada um desses pontos, em cada um desses itens. Então, eu fiquei muito contente com o resultado, tenho muito orgulho desse livro, que acho que é o nosso primeiro livro juntos, né? Eu acho que é o primeiro livro em coautoria que nós fizemos. Fiquei muito feliz. Legal, eu que agradeço a parceria, Ricardo. Eu digo para todo mundo, 2 capítulos nevrálgicos desse livro tem a sua digital. Deixa eu mandar um abraço para a LK, que é uma excepcional profissional, estudante, sabe tudo de direito digital, a LK. Se eu não me engano, a LK em breve estará coordenando uma pós-graduação de direito digital. Sigo a LK, está aqui, ó, LK Franca, mas assim está no Insta dela. Com certeza ela vai colocando informações desta pós que muito em breve ela deve coordenar. Pessoal, o livro, então, ele foi editado pela editora Juspodium, Hoje está R$ 84,90, de 94 por R$ 84,90, podendo dividir em 3 vezes de R$ 28,30, sem juros, com frete grátis. Olha só, frete grátis, etc. Entre no site da editora Juspodium. Olha só, salvei também, lembrando que eu estou na pós dele, verdade? Estou na pós dele de Direito Digital. Eu dou aula na pós dele, vou falar dos crimes de furto e estelionato cometidos por meios digitais, lei 14.155. E o Salvei briga muito pelo Ministério Público no Congresso Nacional e agora está indo para uma missão extremamente importante, como ele não me autorizou a dizer qual é, mas é uma missão extremamente importante e vai representar muito bem o Ministério Público Estadual. Pessoal, obrigado. Então, Ricardo, eu quero aqui publicamente também novamente agradecer a sua parceria. Como eu disse, 2 capítulos aqui nevrálgicos você detonou. Sem esses 2 capítulos, o livro não teria essa fundação que teve. E recomendo, obviamente, a todos que adquiram. E domingo que vem, nós voltamos com novas lives. Deixa eu só lembrar, pessoal, nós vamos começar em breve as mesas redondas para os grupos de estudos do MP São Paulo. Então, você quer conhecer quais são os cursos do RSC Online, cursos que estão com matrículas abertas, etc., entra no rsconline.com.br. Também no meu site você tem como acessar os livros que eu participo, tá? Também no meu site você tem como acessar. Ricardo, obrigado. Você tem que ver o que aconteceu da metade da live para frente, que a tua internet melhorou horrores. Pois é. Acho que eles ficaram com dó de mim. Você tem que ver, tem que pedir para a Fabiana desligar a Netflix, desligar tudo que está compartilhando. Já que a sua internet, você pegou um plano de 10 MB, né? Então não pode ficar compartilhando isso aí. Galera, obrigado então. Um abraço a todos e até a próxima live. Um abraço. Até mais, pessoal. Um abraço.